Pessoal, então hoje vamos lá, mais um webinar inédito aí, mais um lançamento, né, inclusive, visão geral do P50 e P50 Pro, pessoal, tá? Então a gente vai lançar não, já lançamos aí, né, dois POCs novos, né? Então, para duas aplicações diferentes, inclusive, tá, pessoal? Então a gente tem um que é mais voltado somente para voz, e que é o P50, e o P50 Pro para quem quer alguma aplicação diferente, né? Então a gente vai ver quais são essas aplicações, quais são esses diferenciais entre os dois produtos. Deixa eu ver se tem mais gente aqui dando o invite aqui, ó. Pessoal chegando pontualmente aqui 9h05 e trazendo o cafezinho, né, pessoal? Não dá para fazer sem um cafezinho. Então vamos começar, pessoal? Já começa aqui com um videozinho, soltar o vídeo para vocês aqui. É um vídeo bem curtinho aí, né, pessoal? Só de lançamento ali. Ainda está em inglês, ainda não traduzimos. Depois a gente vai soltar nas redes ali em português, até para vocês usarem nas suas redes sociais ali para mostrar para os seus clientes. Então são dois modelos, né? P50 e P50 Pro. Então já fica evidente a diferença, né? Física ali. O P50 com teclado reduzido, o P50 Pro com teclado completo. Mas não para por aí, tá, pessoal? Existem outros diferenciais, tá? Então, basicamente ambos ali, né, vem com Android 12, alto-falante de 3 watts de potência, né? Então a Hytera se consolida aí, sempre lançando produtos aí com alto-falante de fato bastante potente, né? 3 watts para um POC portátil é muita coisa. Bateria de 4.000 mAh, vocês vão ver que a duração da bateria excede aí qualquer expectativa, tá? Conector tipo C, que é uma tendência, né, pessoal? A Hytera vem lançando rádio, câmera e POC, né, com conector tipo C. Então, que facilita muito para a gente, né? Parte de carregamento, parte de programação, etc. E vamos falar, obviamente, que de um produto extremamente robusto, né? IP68, né, pessoal? 2 metros de água por até 4 horas, né? Baita produto aí. E diferenciais, um dos diferenciais está ali do lado, né? Tem mais NFC, câmera e down para o P50 Pro, ou seja, a gente já mostra alguns diferenciais do P50 para o P50 Pro, né? Ou seja, se você quiser fazer uma videochamada, obrigatoriamente você já vai para a versão Pro. Precisa do down? Obrigatoriamente versão Pro. E quer fazer uma Honda com NFC, quer alguma aplicação com NFC também, já vai direto para a versão Pro, ou seja, é, a versão P50 de entrada, basicamente o foco vai ser em voz, e a versão Pro mais voltada para outras aplicações. Bem, mercados verticais, né, pessoal? Então, o mercado vertical ali de POC, ele é bastante amplo, né? Vamos dar o óbvio aqui primeiro, né? Logística, transporte, sei lá, empresas de segurança privadas, táxis, algumas indústrias, setor aí de varejo também, né? Muito forte nesse setor de varejo. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, pessoal. Vamos sair um pouco do slide aqui, vamos pensar um pouco fora da caixinha. Pessoal, o mercado de POC e de bodycam, a gente tem X concorrentes, né? Ou seja, o número de concorrentes é muito maior do que no mercado de rádio, tá? E a grande dificuldade, de fato, muitas vezes é a qualidade desses produtos e o preço, né, desses produtos, né? Que muitas vezes para o usuário, ele acha que é a mesma coisa, às vezes, né? À primeira vista, para eles acaba sendo a mesma coisa, tá? Se a gente não entrar naquela parte de integração, qualidade do produto, tá? E a interoperabilidade, mexer com, sabe, com garantia, se a gente não mostrar um todo, vai ficar muito difícil também, tá? Então, sempre focar nos nossos diferenciais. Primeiro, qualidade de áudio, volume de áudio, robustez do produto, tá? Então, isso a gente sempre vai superar. Com certeza a gente vai estar sempre um passo à frente. Segunda parte, pessoal, a parte da integração.
Uma vez que você integra, seja um POC, um bodycam, um rádio, qualquer que seja o desafio aí, uma vez que você oferece a parte de integração, pessoal, você limou ali 99% dos seus concorrentes. Dificilmente eles vão conseguir entregar uma integração, tá? No nível que a gente consegue entregar aí para os nossos usuários, tá? Então, no mercado de POC é muito isso, pessoal, tá? Segue a mesma linha ali da Bodycam. Lembrando aí, não está aqui na tela também, a rede hoteleira também, tá, pessoal? Um baita, um baita cliente aí para clientes de POC aí, tá? Já eu já vou dar aquele briefzinho, pelo amor de Deus, não vai lá e faz o teste no lobby do hotel e entrega os rádios pro pessoal e acha que tá tudo bem, pessoal, tá? Lembra que tem que fazer um survey no hotel para ver se tem cobertura em todo lugar. Lembra que o Wi-Fi do hotel geralmente tem autenticação por Google, por rede social, e o POC não faz essa autenticação, ou seja, tem que pedir para o hotel criar uma rede Wi-Fi específica para o POC, tá? Então faz aquele survey com carinho, que aí é sucesso, pessoal, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Então vamos ver aqui a parte de confiabilidade, primeira parte do produto aqui. Então a gente tem a vista aqui. Pessoal, eu acredito que muitos já tenham visto aqui o produto, né? A gente rodou com ele no Conexão Hytera, então levamos ele de norte a sul, leste a oeste, levamos para vocês verem ali. Mas para quem não teve oportunidade, né? Então vamos lá, o falante frontal aqui na parte da frente do rádio, a caixa de policarbonato de alta resistência, aqui na parte inferior o conector USB. A tampa da bateria é destacável, tá? Então, basicamente, se você colocar a unha aqui do ladinho, aqui do lado de cá, você consegue remover a tampinha da bateria facilmente aqui, né? Botão de PTT, botão de volume. A antena, pessoal, que não é só um design, tá? É uma antena de fato, tá? O que vai garantir uma melhor área de cobertura desse rádio POC aqui, tá? Já que outros rádios POC e o telefone celular não tem antena externa, tá? Então a polarização é diferente, pessoal. Então o celular, a polarização ela é horizontal, tá? Então quando você tem um rádio na posição vertical, a tendência da área de cobertura é ser bem melhor, tá? E botão de emergência dedicado, né? Acho que botão de emergência dedicado é um outro diferencial, principalmente para usuário de rádio, né? E cabe como uma luva para o usuário de POC, mas claro que a gente tem que oferecer e muitas vezes mostrar qual que é o mercado, qual que são as circunstâncias, como que aplica um botão de emergência, né? O usuário às vezes não está preparado para isso, ou não está esperando esse tipo de funcionalidade. Conector lateral é aquele conector já de 9 pinos aqui, né, pessoal? Então a Hytera de fato ali abandonou aqueles conector P2, P3, né? Ou aquele conectorzinho duplo ali, antigo, né? Justamente para evitar acessórios ali de baixa qualidade, evitar que o usuário conecte qualquer coisa dentro do rádio indevidamente ali, e obviamente vai dar mais robustez e uma durabilidade muito maior para o produto, pessoal. Conector tipo C não tem muito o que dizer, né? Conector tipo C é uma tendência do mercado, já é um padrão do mercado, né? Se você for pegar, eu acho que a última resistência que teve foi a Apple, né? Que a partir do iPhone 15 passou também a utilizar o conector tipo C, né? Então, todos os dispositivos Android já usavam, agora a Apple também usa. E a Hytera se inclui também nessa tendência, né? Como eu comentei anteriormente, tanto rádio, bodycam e POC também, né? Os produtos novos tendem sempre a vir com esse conector também, tá? Bem, a antena, como eu falei, ela não é meramente ilustrativa, não é um design apenas, né? A antena dá uma cara de rádio para o POC, mas nesse caso ela também otimiza o sinal, pessoal, tá? Porque ela de fato é uma antena, não é só um design, tá? Então, uma vez que ele tem essa antena externa, como eu comentei, ele vai ter sinal melhor do que outros rádios POC que não possuem antena ou comparado com o celular, tá? Então, de fato, você vai ter um melhor sinal aqui. Qualidade de áudio, isso é uma das marcas intrínsecas da Hytera, né? A gente se deixou conhecer basicamente por dois motivos, né? Eu acho que qualidade do áudio, né, sempre é um desafio para o fabricante, já que a voz sai do analógico, é convertida para digital, para passar por outros processos para depois chegar no outro produto, né, no receptor. Então, esse processo ali de conversão, a Hytera vem se especializando cada vez mais para deixar cada vez melhor a qualidade do áudio, né? Então, tanto rádio como POC e bodycam,
a gente tem se destacado muito, né, pela qualidade do áudio, né? Ou seja, sai aquele áudio mais fiel possível. E também pelo volume do áudio, né? Alguns anos atrás, se a gente voltar num passado bem recente, alguns usuários reclamavam que sempre que o volume do nosso rádio era baixo, o volume da bodycam era mais baixo, assim sucessivamente, né? E hoje está acontecendo o contrário, né? O pessoal fala que o áudio é muito alto se você colocar no volume máximo, né? Então a Hytera ouviu aí, de fato, todos os nossos parceiros ao redor do mundo, né, incluindo o Brasil, e de fato vem trazendo aí alto-falantes cada vez mais poderosos, cada vez com áudio de mais qualidade e o principal, né, pessoal, com fidelidade de áudio, né? Não adianta vir em volume alto, sendo que você não entende nada ou não é a voz da pessoa, tá? Então a série P50 ela conta também ali com supressor de uivo, controle de ganho de microfone, né? Ou seja, se você falar muito perto e gritar, ele diminui o ganho. Se você falar muito baixinho, ele vai aumentar o ganho. Tá? Então melhora bastante ali. Então você tira, entre aspas, a responsabilidade do usuário ali, tá? E transfere para a tecnologia fazer o trabalho dela. Tá? Bem, como eu comentei, a bateria é 4.000 miliamperes, né? Então você tem ali 36 horas, pessoal. Só que olha o ciclo: 10, 10, 80, né? Ou seja, 10% do tempo transmitindo, 10% do tempo recebendo, 80 em standby. O que normalmente acontece é o seguinte: é o 5590, né, no rádio, né? Então aqui eu estou falando de 10, 10, 80, ou seja, é para usuários que falam muito mais no rádio do que normalmente, tá? E ainda assim são 36 horas, ou seja, mais de um dia de carga. Júlio, e se o usuário se encaixar naquele 5590? Se ele se encaixar naquele 5590, pessoal, aí, se não me falha a memória, a bateria vai para 48 horas, imagina. 48 horas sem recarregar o produto. É uma performance, assim, de fato impressionante, né? Bem, feito para durar, obviamente o produto tem que ter tecnologia, tem que ser robusto também, não pode faltar. Então lá no início já está falando, né, que o material da caixa é de policarbonato durável, né? Então resistente a impacto, calor, corrosão. Design tripla prova d'água. O que que seria isso aqui, pessoal? Tanto o rádio, a bateria e a interface do rádio foram desenhados para evitar a imersão na água, né? Para evitar a imersão na água, não, para evitar que a água entre no rádio durante a imersão, tá? Então, IP68, lembrando novamente, né? 2 metros por até 4 horas. Então, de fato, um produto muito robusto, pessoal, muito robusto. Além de outros detalhes mais técnicos, que, né, componentes precisos na montagem, montagem por injeção de plástico de alta qualidade, alta consistência. Para quem visitou a fábrica na Hytera, né, quem teve a oportunidade de visitar, conhece esses processos aqui, sabe do rigor que a Hytera tem, tanto na seleção dos componentes, no controle logístico deles, e obviamente na linha de montagem, né? Quem teve a oportunidade já de ver sabe que esse slide, quando a gente coloca ali componentes precisos, montagem, é feito de fato com muita tecnologia embarcada. Confiabilidade, então, um breve resuminho aqui, né, do conector de acessórios, que vai garantir ali que o usuário não coloque nenhum acessório de péssima qualidade ou tente colocar qualquer coisa indevidamente ali no conector de acessórios, evitando qualquer tipo de problema no produto. O design já com antena, né? Ou seja, a antena não é só um design, então de fato tem uma antena de TX-RX aqui para melhorar a transmissão e recepção, né? Ou seja, vai ter cobertura melhor do que um POC que não tem essa tecnologia ou um telefone celular. Alto-falante poderoso, 3 watts de potência, então vai garantir aquele volume, principalmente em áreas externas. Longos períodos de duração de bateria, né? Então você tem a 36 horas no 10, 10, 80, né? Ou seja, um ciclo muito maior. Além do produto ser IP68, ou seja, submersível, pessoal. Então vamos passar um pouquinho mais adiante. Então ele mostra aqui mais detalhes do rádio, né? Então display de 2,4 polegadas. O Kinobi, pessoal, que também acho que é um destaque bem legal. O Kinobi ele lembra bastante rádio, porque ele é aquele Kinobi por partes de seleção, tá? Então você dá um tiquezinho, você sente o seletor mexendo ali por canal, tá? Então esse também é um destaque bem legal para o usuário de rádio. Então ele tem a carinha de antena, né? E o Kinobi ali para caracterizar de fato ali o rádio, né? E aí tecla PTT e volume na parte lateral do produto. O que mais, pessoal? Tela interativa, né? Então a interface do usuário, então, bastante simples também, é Android 12, tá? Não tem muito segredo, então é uma interface muito conhecida, muito amigável, né? Esse que é o principal, né? Ser uma interface amigável para os usuários, então, mesmo que a pessoa não tenha um treinamento,
Se ela gastar ali 10, 15 minutos mexendo, ela já de fato vai aprender a mexer, porque não tem muito segredo, né? É uma interface basicamente de celular, literalmente, né, pessoal? Então você vai encontrar todos os recursos, as configurações, tudo que você precisa, você vai encontrar ali. Bem, a gente já falou da antena, agora dá um ênfase maior onde, no Knob, né, pessoal, que é de canal, né? Além dele mudar de canal, diferente dos POCs, a maioria que muda nos botões, ele muda com o Knob, né? E tem um destaque muito grande aqui, vou até grifar ele aqui, que é o quê? A notificação do canal, né? Ó. Notificação de canal no POC, pessoal. Então, para você colocar aquela notificação para o usuário, isso aqui é sensacional. Lembra que o usuário, ele sempre se vislumbra com funcionalidades que facilitem a interface dele com o produto, né? Ou seja, um display fácil de mexer, onde seja intuitivo, o anúncio do canal, né? Para facilitar a vida dele, o volume de áudio para ele não ter que ficar aumentando, colocar o rádio na orelha ou em alguma posição ali indesejada, enfim, esse tipo de funcionalidade, esse tipo de detalhe é que chama de fato a atenção do usuário, tá? Então, esse knob externo com cara de rádio mesmo e a notificação de canal, com certeza vai dar uma maior confiabilidade para o usuário mexer e trabalhar com rádio, tá? Usem e abusem dessa funcionalidade, pessoal. Não entregue o produto ou não faça uma demo sem mostrar todos esses recursos, porque de fato vai fazer uma diferença. Nem está na apresentação, pessoal, mas se vocês visualizarem, ó, o botão de emergência centralizado, grande, né? E, além disso, o LED dele, tá? Lembra também muito da série H, por quê? Porque é um LED maior, né? Ou seja, os produtos vêm com um LED maior justamente para facilitar a identificação para o usuário, quando o rádio está recebendo, transmitindo, quando está em stand-by e assim sucessivamente. Apontem sempre esses detalhes assim, que é muito importante para o usuário. Vamos de função nova, pessoal? Essa daqui eu achei sensacional, né? A Itera sempre inovando, né? Tem uma funcionalidade, pessoal, que chama Quick Group, tá? Que permite que você selecione os membros de uma equipe para criar uma equipe temporária, tá? Já vou adiantar que você precisa ter o rádio com teclado e display para você poder fazer a função, tá? Para você configurar isso aqui, tá? Então, basicamente, é um grupo temporário, ou seja, você vai lá, seleciona quem são as pessoas que você quer criar um grupo temporário, dá um enviar, obviamente que isso tem que ser previamente programado antes, tá, pessoal? Não adianta, né, acionar depois dos rádios estarem na rua, ou seja, os rádios têm que estar preparados para receber a função. Enfim, quem tiver a funcionalidade, o usuário que tiver esse recurso à mão, ele pode criar grupos temporários, ou seja, você tem lá o rádio A, B e C, né? Aqui está A, C e E. Nossa, A, B e C foi longe. Enfim, e simplesmente você pode escolher quais usuários vão fazer parte desse novo grupo, né? Que seja temporário, né? Ou seja até definitivo, caso você assim queira. Então, facilita muito para o usuário que está em campo, né? Geralmente a gente tem aqueles grupos fixos, né? Então, se você precisar criar um grupo dinâmico, assim por dizer, ou quick group, né? Grupo rápido, como diz a funcionalidade, o usuário tem a possibilidade, sem ter que usar um software de despacho, sem ter que reprogramar tudo e assim sucessivamente, né? Ou seja, é uma facilidade muito grande de você criar um novo grupo ali. Ronda de guarda facilitada. A função é NFC, né, pessoal? Ou seja, é, existem aplicações para NFC, então o rádio já tem o NFC embarcado, né? Na versão Pro, né? Então já deixar grifado aqui embaixo, ó, somente para a versão Pro. Então ele tem o NFC ali, que de repente pode ser um cartão de ponto, pode ser uma Ronda, pode ser para controle logístico dos produtos, né? Controle de estoques, de repente de entrada e saída, tá? De repente para trabalhar como Honda ou com cerca eletrônica de determinados pontos, enfim, a gente tem várias funcionalidades, né, várias aplicações que a gente pode utilizar por NFC. Aqui está dando um exemplo de patrulha, né, mas poderia ser alguma outra coisa, como eu falei, de repente como controle dos produtos ou como cartão de ponto, tá? Então a gente tem várias aplicações para NFC, mas lembrando, é só na versão Pro. Então, recapitulando, pessoal, se você vai usar somente voz, é P50. Vou usar alguma outra aplicação diferente, né? P50 Pro. Gerenciamento do rádio, né? Então, a gente tem as opções aqui de poder trabalhar tanto com MDM, tá? Como com um gereador, né? Com o POC Manager, para a gente fazer algumas programações, limitar algumas coisas, colocar alguns privilégios para alguns usuários, gerente, ou alguns usuários administradores. A função de clonar o rádio, né? Para você fazer uma programação através de Wi-Fi, né? WLAN quer dizer Wi-Fi, tá, pessoal?
através de Wi-Fi, tá? Então você consegue fazer a clonagem dos rádios. Então, por exemplo, esses 10 rádios aqui vão para a administração. Você faz só um, programa só um, né? E os outros você consegue fazer a programação via Wi-Fi, né? Você não precisa espetar, fazer um a um manualmente. E da mesma maneira que você pode utilizar também o MDM, pessoal. Então, você tem acesso, de repente, ao MDM Pro, né? E aí, no servidor, você vai lá e manda a máscara de programação para todos os rádios, que, evidentemente, tem que estar dentro da mesma LAN, ou seja, dentro da mesma rede, tá? Então, isso vai facilitar bastante, pessoal. Então, essa parte de programação no POC, ela fica cada vez mais fácil, cada vez mais flexível, né? Então, você tem aí várias opções de fazer programações. Então, um resuminho aqui, né? Menu interativo, o Knob ali com cara de rádio, né? E com anúncio do canal. O NFC, que você pode fazer ronda, pode fazer controle logístico dos produtos, pode funcionar, sei lá, como cartão de ponto. A parte do Quick Group, isso aqui eu gostei bastante, né? Para você criar grupos rápidos, né? Selecionar usuários ali e criar um grupo temporário, se for o caso, né? De repente por evento, por uma emergência que seja. E a parte de programação via WLAN, né, via Wi-Fi, né, podendo ser ali um clone entre os rádios, podendo utilizar o MDM, podendo utilizar o POC Manager. Então a gente tem vários recursos ali para efetuar a programação. Vamos falar de mais funcionalidades. Então, o P50 Pro ele tem a opção ali de Lone Worker e Mendal, ou seja, se você estiver falando de segurança, né? Então, preciso Lone Worker, preciso Mendal. é, São funções assim que a gente vê como segurança, né, pessoal? Então, não é só voz aqui que o usuário está buscando. Lembrando que o ideal, pessoal, é que você também tenha um software de despacho agregado nisso aqui, tá? Para justamente integrar mais funcionalidades, para integrar ainda mais. Tá? O GPS, os dois têm função de GPS, tá, pessoal? Então, de fato, o diferencial do Pro para a versão normal é o Lone Worker e o Mendal. Acessórios padrões. Então, acho que isso aqui é meio que uma receita de bolo, né, pessoal? Fonte, bateria, clipe de cinto e acessórios opcionais, fone Bluetooth, carregador múltiplo, um microfone remoto ou um microfone via Bluetooth. Então, acho que não tem muito segredo aqui. E por último aqui, pessoal, um comparativo mais detalhado que eu coloquei aqui, tá? Até para vocês verem um pouquinho mais a diferença, porque lá no início a gente mostra lá que é o NFC a câmera, né? Que é o diferencial, mas na verdade tem outros diferenciais, né? Então o NFC a câmera, né? Tanto para tirar foto como para fazer uma chamada de vídeo, o Mendal, o Lone Worker. Na versão Pro eu tenho duplo microfone, ou seja, eu tenho dois microfones, o que vai me garantir ainda um áudio ainda melhor, uma qualidade ainda melhor. A parte de hardware dele, né, ó, ele tem 2 GB de RAM, 32 de ROM, ou seja, ele tem mais memória e é mais rápido, né? Ou seja, o equipamento performa melhor, tá? Além disso, ele tem um sensor de luz, ou seja, quando você entra em ambientes mais escuros ou ambientes mais claros, ele pode fazer o controle automaticamente para você. Bem, é extremamente similar a um telefone celular, essa funcionalidade, né? Então, pessoal, eu acho que é isso sobre o produto. P50 Pro e P50, né? Acho que o foco do P50 basicamente voz, né? Ou GPS se você tiver necessidade. E ali o P50 Pro para outras aplicações, como NFC, câmera, Mendal, Lone Worker, tá? Sensor de luz, alguma funcionalidade adicional que você queira utilizar, tá? Além disso, por exemplo, a função de criar grupos aqui, você também precisa do rádio com teclado display. Lembrando que você tem que ter, óbvio, os dois têm display, mas o teclado completo. Isso tem que estar previamente ajustado, tá, pessoal? É basicamente fazendo analogia. Por exemplo, você quer fazer um monitor remoto no rádio, mas você não tem a licença ou não programou o rádio previamente para receber essa função. Então, se encaixa também mais ou menos aqui. E é isso, pessoal. Lançamento de mais, eu ia falar mais um produto, mais dois produtos, né? P50 e P50 Pro. O Cato, mais uma vez aí, homologando o produto em tempo recorde para trazer mais novidades ali para vocês. Então, vamos ver se tem perguntas aqui, pessoal. Que eu fui só passando o chat aqui, até porque a apresentação é curtinha, né? Então, eu deixei aqui para responder no final aqui, ó.
Já tinha pergunta aqui, o Cata respondeu aqui, ó. Carregador múltiplo estará disponível no segundo semestre, por enquanto, carregador duplo. Ou seja, carregador duplo, pessoal, é quando suporta ali o rádio, né? Com mais uma bateria na base ali, né? Então, carregador múltiplo, o Cata já respondeu ali no segundo semestre. Apesar que a gente começou o segundo semestre já, hein, Cata? Deve ser ainda um pouco mais para frente, pessoal. Possui Bluetooth para conectar acessórios para podendo ser utilizado para beacons. Ó, outra palavra comeu aqui, a aplicação. Pode ser utilizado para aplicações com beacons, tá? É, eu acho que ele não mostra se ele tem, se ele pode fazer. Inclusive tem que ver qual é a versão, porque não são todas as versões que fazem a transmissão de dados, tá? Deixa eu ver se a gente acha essa informação, a gente já responde aqui. Se der, a gente responde, senão será posteriormente a resposta, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Hoje curtinho o webinar, né, pessoal? Lançamento do produto. Uma pergunta aqui, ó. Os rádios com display têm função touch? Não, negativo, pessoal. Apesar do display ser bonitão ali, né? Tela de 2.4, eles não são touch, tá? Você tem que ir lá no tecladinho ali no menu para poder mexer. Não é touch. Parece touch, mas não é touch, pessoal, a tela. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Hoje o webinar do lançamento de modelo POC, pessoal. Hoje foi rapidinho, né? Apresentação mais light, mais tranquila. Só acho que é isso. Não tendo mais perguntas, essa do Bluetooth, mais especificamente para a aplicação do Beacon, eu vou verificar, pessoal, porque ter o Bluetooth é só um detalhe, tá, pessoal? Tem que ver se ele tem o Bluetooth para transmissão e recepção de dados, tá, pessoal? Essa que é a diferença. Então fiquem muito atentos quando vocês verem que o produto tem Bluetooth, tá? Pode ser somente para parear o produto com acessório, tá? Que evidentemente esse P50 e P50 Pro possuem, mas tem que confirmar se ele faz o envio e recebimento de dados. E aí se caracteriza como pode se caracterizar como uma aplicação, por exemplo, para beacons, como na pergunta do nosso amigo ali. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a presença, a participação de todos vocês, tá? Mais um webinar inédito para vocês. Não vou dar spoilers, mas vem mais coisa inédita aí para vocês pela frente. Agradecer sempre a presença aí dos nossos parceiros, do Zé, do Cata, estão sempre no chat aqui para me ajudar, senão seria muito complicado responder tudo aqui. Hoje foi mais tranquilo. Se vocês não tiverem mais perguntas, pessoal, muito obrigado pela presença, a participação de todos vocês. Boa semana e aquele abraço.